Nós estamos num ponto em que a gente está montando um vídeo. A gente está montando um vídeo que a gente começou na aula passada, tá? E a gente vai continuar essa montagem hoje, montagem no Premiere, passo a passo, detalhe por detalhe, para você ficar fera no vídeo, tá? Agora, como a gente chegou até aqui? Nós começamos desde da primeira live a fazer um trabalho de base para assentar conceitos que são fundamentais para a gente poder chegar até aqui e poder montar um vídeo dentro de um programa de edição. Primeira coisa que eu vou falar: isso que a gente está fazendo, essa edição que a gente está fazendo aqui, ela se chama edição não linear. Não linear. Ou seja, o contrário de linear, né? Quando eu cheguei na televisão, toda a montagem que existia em 1993 era montagem linear, né? Então, o que quer dizer linear e não linear? A linear era aquela que era feita no sistema analógico. O sistema analógico, como eu já mostrei numa das aulas, numa das lives passadas, ele é um sistema em que você tem que, por exemplo, eu dei o exemplo do relógio analógico, né? O ponteiro do relógio analógico, ele tem que passar por todo o caminho entre um segundo e outro, e ele percorre todo esse caminho. Então, você consegue ver o que existe entre 1 segundo e 2 segundos. Já o sistema digital não. O sistema digital ele pula de 1 segundo para 2 segundos. Ele faz um salto por picos, né? Isso é uma maneira grosseira de explicar a diferença entre analógico e digital, mas é importante. Por quê? Porque quando você fazia uma montagem linear, você tinha que montar em sequência. Você começava pelo começo, literalmente o começo, então tinha que ter um rigor muito grande em relação a qual era o momento de começar, o começo. E você ia progredindo na sua edição. À medida que você progredia, se você cometesse um erro, ou se lembrasse que aquele momento X lá atrás, você cometeu um erro, você tinha que voltar a edição até aquele ponto e começar novamente dali, né? Isso, para você ter uma ideia, o sistema não linear, que é o sistema digital que você faz no computador, né, ele é totalmente diferente. Você pode começar pelo fim, você pode mexer no meio, você pode se lembrar de alguma coisa. Você não tem essa linearidade dos acontecimentos, da sequência de acontecimentos, e portanto você tem acesso a qualquer momento da edição. Isso é uma mudança radical. A mudança é tão radical que naquela época uma ilha de edição ocupava salas enormes, né? Uma ilha de edição precisava de uma estante gigantesca, vários equipamentos, e a pessoa, o Ariel, me lembro muito bem do Ariel, na MTV, né, operando aquelas manivelas, aqueles botões gigantescos, né, e aquilo era a edição linear, né? A edição não linear, ela aconteceu no Brasil, a partir mais ou menos de 1997, 98, mais precisamente em 99, ela foi praticamente incorporada no dia a dia das televisões brasileiras. Até 98 isso aconteceu em caráter experimental. E eu fui um desses pioneiros que, voltando da Europa, em 1900, início de 99, fim de 98, início de 99, eu ajudei a introduzir essa tecnologia, né, essa técnica de montagem não linear no SBT. Como que foi isso, né? Havia um engenheiro, né, um grande engenheiro de televisão, o Alfonso Aurim. Ele levou os 2 primeiros computadores de montagem não linear para o SBT, e ninguém sabia operar, ninguém sabia qual era o conceito por trás da montagem não linear. E esse conceito ele vinha do cinema, ele vinha da montagem na moviola.
porque a montagem na moviola era o que existia de mais moderno na época. Comparado à televisão, a televisão era muito atrasada perto da montagem do cinema, porque o cinema já possuía uma montagem não linear. Ela era física, né? Montava-se numa moviola, que a gente se chama, né? O equipamento se chama moviola, mas ele tinha exatamente a aparência de um programa de edição não linear como o Premiere. Ele era exatamente igual, só que ele era gigantesco também, monstruoso, ficava numa estante gigante, mas a pessoa tinha acesso, o mesmo acesso que nós temos a camadas de vídeo, no caso, camadas de filme, né? E ele podia acessar qualquer ponto da montagem sem necessariamente ter que refazer tudo novamente, como a gente fazia na edição de VT. Isso era uma diferença enorme quanto ao passado. Quando eu cheguei, por exemplo, no SBT, eu dizia, não existe edição no SBT, era tudo linear. A coisa ia sendo feita. O que existia era corte de câmera, no máximo, né? Mas edição mesmo não existia, era uma coisa extremamente precária, né? E a minha geração, vamos dizer assim, foi responsável pela introdução disso. A gente sofria um preconceito terrível das pessoas que achavam que isso aí não é possível que um computadorzinho desse tamanho possa fazer, né, o que a gente faz aqui nessas salas gigantescas que custaram milhões de dólares, né? E o fato é que a tecnologia estava ali pronta já para mudar tudo, e a partir da introdução da edição não linear é que começou a haver uma edição de fato na televisão brasileira, né, na televisão mundial, mas uma edição mais sofisticada do que aquela que existia antes. Existia, lógico, existia a edição de novelas, mas era uma coisa extremamente precária e atrasada em relação ao que a edição não linear estava trazendo, né? E foi essa introdução da edição não linear que tornou possível a montagem de reality shows, por exemplo, né? E isso mexeu completamente na estrutura das gravações, na estrutura dos estúdios, tudo mudou por causa da edição não linear. Isso que nós estamos fazendo aqui, então, é a chamada edição não linear. Colocada essa introdução, que eu acho super importante, ela é não linear, portanto a gente pode pegar agora onde a gente parou a edição e mudar tudo, se a gente quiser, e, enfim, acessar todos os pontos, tá bom? Mas a gente passou por uma escada para chegar até aqui, em que nós desvendamos os conceitos que são fundamentais para se poder fazer uma edição. Esses conceitos passam pela definição do que é mídia, né? Nós trabalhamos com arquivos de áudio, de vídeo, né? Gráficos, e isso são mídias, né? As mídias também são tudo que carrega informação, portanto o card é mídia, né? Portanto a mídia não é só o veículo de comunicação, que também é mídia, né? Mas tudo que carrega informação que pode ser transmitida ou decodificada para transmissão é considerado mídia. Então nós passamos por isso, passamos por saber o que são camadas, nós passamos pela definição dos passos básicos dentro de uma edição, que são drag and drop, que é arrastar e jogar na timeline, esse ato que eu gosto de exemplificar com o movimento, né? Porque você está levando um pedaço, né, que sai da fonte e vai para a timeline, né? Então, drag and drop, isso é fundamental. O corte, que é poder cortar, usar a ferramenta para cortar a camada de vídeo ou a camada de áudio. Saber que você pode estabelecer quantas camadas você quiser de vídeo e de áudio. Uma pode cobrir a outra, uma pode se mixar com a outra, né? E também o movimento importantíssimo de trimming, que é esticar e puxar
um vídeo, ou uma camada de vídeo ou uma camada de áudio. E os outros detalhes a gente vai aprender aos poucos aqui, mas esses são os básicos. A gente viu que é básico transferir a mídia para dentro do HD, depois abrir um projeto, depois transferir a mídia para dentro do projeto. Mídia lá dentro, bem organizada, em pastas, dentro de uma galeria. Você importou toda a sua mídia para essas pastas, nomeou com organização. Vamos então voltar ao ponto em que a gente estava, tá bom? Deixa eu aqui. Então, deixa eu achar aqui o meu Premiere. Vamos lá. Aí, o Premiere está aqui a nossa edição, onde a gente parou, né? Eu tenho outra camada aqui que vai aparecer agora, né? Tá aqui também. Ela está mostrando mais o detalhe. Eu vou ampliar aqui o nosso vídeo para a gente poder ver a janela do programa. Então, aí em cima você está vendo a aparência global do programa com a aparência da montagem mito. A gente escolheu no menu a aparência de montagem para a interface do Premiere. Então, no grande você está vendo ele preparado para montagem. Do lado esquerdo superior, do lado esquerdo você está vendo a galeria, e do lado direito você está vendo a janela superior do programa, que é onde vai aparecer a imagem do que está sendo editado, e embaixo você está vendo a timeline, que é onde a gente fez a nossa montagem. Então, em que ponto está essa montagem? Eu vou, a gente tinha começado, tem lá a imagem da rua onde eu moro, aí aparecia a entrada do prédio, e depois já cortava para o terceiro andar ali, mostrando o terceiro andar do prédio. Eu quero introduzir, então, você notou uma coisa, não sei se dá bem para você ver, presta atenção que quando a gente começa o movimento aqui, aí, você não está ouvindo, peraí, você não está ouvindo e é importante você ouvir. Vou conectar aqui para você ouvir o áudio, tá? Ouvir o áudio. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Essa coreana falando inglês é uma coisa incrível, né? Então, vamos, hardware de áudio. Eu tô aqui determinando que ele reconheça, né, uma saída Bluetooth, né, aqui, para ele reconhecer, para vocês também poderem ouvir. Peraí. Muito bem. Muito bem. São esses detalhes que o editor tem que conhecer, não tem jeito. Ó, agora sim, agora a gente pode ouvir a música, tá bom? Então eu vou dar play aqui no início da edição. Quem por acaso estiver chegando aqui agora não deve estar entendendo por que a gente chegou nesse ponto aqui. O que a gente fez na aula passada foi reconhecer os clipes que a gente abriu o projeto, importou os clipes para dentro da galeria e a gente identificou cada arquivo. E após identificar cada um desses arquivos, nós vimos que tem um cara que dá entrevista, o cara por acaso sou eu, e ele está dando uma entrevista e ele vai falar um pouquinho sobre o prédio, o lugar onde ele mora. Então, por isso que a nossa edição aqui, a gente chegou a colocar uma música, né, na camada, que é esse arquivo que está na cor amarela aí dentro da timeline,
E esses clipes que estão em azul são os nossos inserts, que a gente chama de insert, são imagens que vão ilustrar aquilo que está sendo transmitido, né? Que são a informação que está sendo passada. Como ele vai falar daquele lugar onde ele mora, eu pensei que poderia ser um dos caminhos que a gente adotasse, né? Lembrando, isso aqui é uma montagem didática, né? Não tenho a menor intenção de ganhar um Oscar por isso, né? Mas assim, eu quero mostrar didaticamente. Então, olha aqui, ó. Eu quero que vocês tenham clareza do que vocês estão vendo. Quem perdeu a aula passada, depois vai pegar isso lá na frente, vai lá no canal do YouTube, pode assistir as lives passadas, entendeu? E consegue recuperar o tempo perdido. Então eu coloquei essas imagens, reparem que elas estão balançando, olha só. Muito bem, estão balançando. Eu vou arrumar isso depois, porque nós temos, mas não nesse momento, porque eu estou preocupado com a montagem. Quando eu estiver preocupado com a finalização da montagem, eu vou mudar o painel, vou sair dessa aparência de montagem e vou passar para uma outra aparência que é de efeitos, que é onde eu vou poder usar estabilizadores, filtros estabilizadores que vão corrigir esse balanço. Então, tranquilo, não estou preocupado com a cor, se está bonita, se não está bonita. Lembrem-se que na aula passada eu mostrei uma coisa, olha, esse dia aqui estava nublado. Então essa fotografia, as cores não estão estimulantes, porque um dia nublado, as cores não são vivas, elas não são estimulantes. Por isso que no dia de céu azul, céu limpo, luz branca, né, que tem os 7 comprimentos de ondas de cores da luz, que a gente viu numa aula aqui sobre luz, sobre cor, né, as cores ficam vivas, maravilhosas. Mas num dia nublado não, a gente pode dar um tapa, né, como se diz na gíria, né, um tapinha para dar uma melhorada nessa cor, mas não agora eu estou preocupado com a montagem. Ele já introduziu, então, eu quero que o cara apareça, que ele comece a falar do prédio onde ele mora, tá? Então vamos lá. Ok, então a gente viu que saiu da rua, cortou para a entrada do prédio e para a sacada. Esse cara, a gente viu, identificou na aula passada, que ele está aqui, ó, a gente chamou de entrevistado, a gente chamou o nome do arquivo de entrevistado. Esse cara que apareceu aí, ele está naquela sacada que a gente mostrou ali no terceiro clipe, no corte do terceiro clipe. Eu quero que quando chegue naquele momento, você comece a ouvir a voz dele, mas sem vê-lo ainda. Então aqui a gente vai fazer um corte que a gente chama de J-Cut, em inglês, J-Cut, que é quando o áudio da cena seguinte começa a aparecer na cena que antecede essa cena. Veja só como a gente faz isso, hein? Então primeiro eu tenho que identificar qual áudio do cara que está dando a entrevista vai aparecer ali. Então eu vou lá na janela da Source, aqui na janela da Source, por quê? Porque eu já cliquei 2 vezes no arquivo de vídeo onde está o entrevistado 1, tá? E ele está aqui, ó. Então ele está na janela que você está vendo a imagem. Tá? Essa janela, nesse momento, é a janela da origem, porque quando eu clico lá na galeria 2 vezes e aparece a imagem ali, essa imagem está na janela de origem. É ali que eu vou escolher o pedaço que eu vou fazer o drag and drop, que eu vou fazer o pegar e arrastar. Quer dizer, o arrastar, né, da origem e jogar na timeline. Então, vamos lá separar esse momento. Então, a gente tem que ouvir o cara e ouvir e tomar a decisão. Vamos lá. Vai falar. Não falou nada ainda? Então, para fazer esse exemplo, eu coloquei esta imagem. Para criar esse exemplo, a cor
Oi, eu sou o André. Eu moro aqui no edifício Grand Park. É um Então, é engraçado. O editor, ele tem vários caminhos para chegar nesse momento da escolha. Um deles é passar por um processo que se chama decupagem. O que é a decupagem? Decupagem é quando você tem e você pega os clipes que você gravou e você ouve um por um e anota, literalmente. Você toma nota. Você falou assim, ó, aqui, por exemplo, ó, na janela, ele começou a falar. Você reparou que ele falou, aí ele pensou, ele errou, aí ele mudou tudo que ele estava falando, né? Olha, vamos lá. Então, para fazer esse exemplo, Ele falou assim, ó, então, para fazer esse exemplo, já não serve para mim uma pessoa falando no meio da fala, não dá. eu coloquei esta imagem. Eu coloquei essa imagem. Para criar esse exemplo, Para criar esse exemplo, aí ele desiste, olha só. oi, eu sou o André. Aí ele muda para oi, eu sou André, melhor, né? Mas ao mesmo tempo, se eu falar oi, eu sou o André e não mostrar esse cara, não vai fazer sentido eu entrar naquela cena lá da sacada, né? Então ele não precisa falar oi, eu sou o André, né? Então eu tenho que esperar outra coisa. Mas se eu quisesse, eu poderia marcar numa decupagem que aqui na minha marcação tá 3:59 44 22. E aí eu ponho lá, oi, eu sou André, eu escrevo o que a pessoa falou. Eu marco a minutagem todinha de tudo que foi falado. E depois eu pego esse papel, essa decupagem, e uso para montagem. Eu faço uma montagem no papel primeiro. Ora, isso ajuda bastante certos tipos. Quando eu estava começando, eu usava muito esse processo. Hoje em dia, né, eu já tenho muitos anos que eu faço isso. Então, não é o processo que eu uso geralmente. Mas, em determinados casos, esse é o único caminho, né? Depende muito da demanda, entendeu? Mas pode ser que você receba, por exemplo, um roteiro pronto para sua montagem. Não seja você que vai decidir como montar. No meu caso, a maioria dos trabalhos que eu faço, sou eu que decido a montagem. Então, eu não uso esse sistema mais. Mas quando eu comecei lá na MTV, eu fazia. Eu ouvia, assistia a fita inteirinha, marcava. E porque no começo também, quando a montagem era linear, dava muito trabalho. Então você tinha que ir com a coisa muito pronta. Como a edição não linear, ela te permite fazer mudanças a qualquer momento, você pode fazer fazer essa montagem de uma forma mais intuitiva. Então isso é fantástico, né? Então vamos lá. Eu não gostei desse oi, eu sou André, por causa da imagem lá que eu tenho para começar a ouvir o áudio do cara. Oi, eu sou o André. Eu moro aqui no edifício Grand Park. É um condomínio com Ó, eu moro aqui no edifício Grand Park. Aí ele fala né. O né, Deus me livre, né? Assim, coisa. Quem é esse cara aí que tá falando né? Meu Deus. Peraí. Mas eu moro aqui no edifício Grand Park faz sentido para essa montagem. Olha só. Oi, eu sou o André. Eu não quero essa parte. Eu bati na tecla na barra de espaço e parei. Depois eu vou mostrar para vocês que todos os comandos estão no teclado também, tá? Agora, é óbvio que eu poderia ter ido ali e dado um stop debaixo da janela da imagem, porque tem o símbolo ali, símbolo de play e stop. Mas eu parei ali no oi, eu sou André, porque eu não quero essa parte. Eu quero o que vem logo em seguida. Eu vou dar play novamente com a barra de espaço, ó. Eu moro aqui no edifício. Eu moro aqui, eu vou usar isso, então eu vou voltar. Como que eu volto? Apertando a tecla J, eu volto, ele vai fazer um play reverso. Olha só. O cara começou a falar russo, né? Mas na verdade era de trás para frente, ó. Eu moro. Ó. Quando eu achei o ponto, eu tenho que voltar frame a frame. Conceito de frame é uma coisa que a gente viu lá atrás. Por isso que a gente falou, olha,
vem tudo do cinema, né? Frame é quadro, quadro a quadro. Eu tenho que voltar até o ponto em que eu vou falar, esse aqui é a minha entrada, o meu in em inglês, né? E em português é a minha entrada, ponto de entrada, tá bom? Eu vou nas setas do teclado, eu posso voltar, ó. E você ouve o som de cada frame, presta atenção. Ó. Frame a frame, mas, ó, isso é um som de cada frame. Agora eu vou voltar, ó. Assim eu acho o ponto, ó, ele vai falar eu. Aí eu voltei para ir pro frame imediatamente antes dele falar ei, e aqui eu marco o ponto de entrada. Eu vou lá no símbolo de colchete debaixo da janela da fonte e posso usar esse colchete para marcar a entrada. Mas no teclado isso é a letra I, né? É lógico que eu uso o teclado, mas aqui nessa demonstração para vocês eu vou usar o colchete, tá? Vou lá, ó. Marquei. Repare que debaixo da janela, então, imediatamente apareceu o ponto de entrada azul ali e o resto ficou selecionado com um cinza. E aí não tem um ponto de saída, só tem o de entrada. Quem vai determinar o ponto de saída sou eu aqui agora, para poder fazer aquilo que eu falo, ó. In, out, e arrasta e leva. Esse movimento aqui é fundamental, ó. Em começo, final, saída, e arrasta e joga na timeline. Isso aqui, se vocês levarem só isso da aula, vocês já podem começar a editar em qualquer sistema não linear, tá bom? Vamos lá. Vou dar o play na barra de espaço ou no símbolo de play aqui de baixo, né, da janela da fonte. Eu moro aqui no edifício Grand Park. Aí, ó. Eu moro aqui no edifício Grand Park. Eu parei ali, eu dei a barra de espaço e dei o stop. Eu vou voltar até eu marcar a saída, frame a frame, tá? Aí eu marco a saída, que é ou eu venho aqui no símbolo do colchete de saída para marcar a saída, ou eu vou na tecla O do meu teclado. Então, claro, né? In e O out, né? De saída. Não precisa saber inglês para saber isso, né? Então, muito bem. Eu vou marcar aqui no colchete para vocês. Eu não faria isso, não. Eu faria no teclado, tá bom? Muito bem, ó. Quando eu marquei, quando eu dei o clique ali no colchete, eu separei aquele momento, aquela fala dele. Eu moro aqui no edifício Grand Park. O Grand Park, ele fala com esse sotaque em inglês, não é porque ele é chato, não. Ele é chato. Mas ele é professor de inglês também, há muitos anos. Então, respeitem, tá? Ele é chato, mas tem um motivo. Então, olha só. Eu vou arrastar agora, não é isso? Eu já não marquei a entrada e a saída. Eu não vou fazer isso aqui agora para lá. Eu vou. Só que eu falei para vocês que eu quero que o áudio entre quando você vê a sacada, o áudio comece a aparecer e só depois você vai saber, vai cortar para o cara, para você perceber que aquela entrevista está acontecendo ali. Não é? A Globo faz isso todo dia nas novelas, né? Todas as emissoras fazendo novela é uma coisa mais comum. Ele bota um prédio que nunca é o prédio de verdade, né? Um prédio lá que é só uma locação. Aí você começa a ouvir a voz de um diálogo que está acontecendo dentro do apartamento, né? Que é sempre um apartamento de classe média alta, uma coisa assim, né? Enfim, aquela coisa de novela que é insuportável. Mas enfim, ou suportável, depende da pessoa, tá? Não quero aqui julgar, não, imagina. Teve novelas maravilhosas já no mundo. Então eu vou arrastar. Tem duas formas de eu jogar isso lá na timeline. Uma ó, eu vou mexer aqui e vou colocar o cursor aqui depois daquelas 3 imagens que eu já selecionei e já pus na timeline. Eu vou na janela da fonte, vou clicar novamente no clipe onde eu selecionei aquele in, aquele out da entrevista do cara e eu vou jogar isso para a timeline. Como que eu vou jogar isso para a timeline, né? Eu posso simplesmente clicar com o mouse, você está vendo o sinal do mouse aqui, eu estou balançando ele para você ver na janela da origem, tá? E eu posso clicar e ficar com o meu indicador aqui no mouse, ó. Clico lá e arrasto ele com ele preso, com o dedo preso e levo para lá e coloco, tá?
Esse é o modo mais, digamos assim, rústico, né? Mas é o modo mais comum. Um modo mais delicado seria você vir aqui debaixo da janela, né, da origem, e tem dois símbolos aqui, um que é inserir e o outro que é substituir. Eles também jogam. Olha, inserir passa por cima que tiver o inserir, ele entra naquele ponto onde está o meu cursor agora, que é aquela linha azul que está lá na timeline, né? E ele arranca tudo que tiver ali daquele ponto e empurra para frente e para trás e entra ali no meio. Ele se insere naquele ponto, tá? Agora, se eu for nesse outro símbolo que é substituir, ele simplesmente substitui aquilo que está naquele ponto, tá bom? Então, nesse ponto aqui agora, o que faz sentido para mim? Né? Qualquer um dos dois, porque eu coloquei o cursor no black da timeline. Eu vou mostrar isso para vocês mais ampliado. Deixa eu ver como vocês estão assistindo isso nesse momento. Vocês estão com prioridade na imagem, né, e não estão com prioridade na timeline. Eu vou dar prioridade na timeline, né, de baixo. Eu vou colocar isso para vocês verem. Ó, cortei, apareceu lá para vocês agora a timeline ampliada embaixo. Eu vou lá para o programa agora. Ó, eu estou mexendo aqui com o meu cursor. Eu vou para trás e para frente, eu ouço o áudio que está lá na camada de áudio. Se eu não quiser ouvir, porque isso está me atrapalhando aqui agora, porque eu estou dando uma aula, eu venho aqui, ó, neste painel da camada A3 de áudio e clico em M, ó, que é silenciar a faixa. Aí eu silencio, ó, repare que ficou um verde ali, né? Um verde marcando essa seleção de silenciamento daquela camada, tá bom? Aí, ó, quando eu faço isso agora, eu não ouço mais nada, não atrapalha, tá certo? Eu vou levar esse cursor aqui, ó, repare que eu tô com o mouse no cursor e com o dedo, né, indicador clicado, apertado, aí eu levo ele para frente e para trás. Ó. Eu tenho controle total dele, tá bom? Então eu vou levar agora e vou colocar no black, ó, depois dessa imagem. Uma vez que eu estou aqui, o que eu tenho na camada A1 e A2, eu não tenho nada. Então, do jeito que eu jogar lá aquele clipe que está lá na galeria, ele vai entrar ali, ele não vai fazer estrago nenhum. Eu preciso ir lá na galeria novamente, e aí deixa eu ver como vocês vão ver isso, né? Dá para vocês verem, ó. Reparem que na galeria, eu vou mostrar isso melhor, peraí. Eu vou agora focar na galeria, atenção. Muito bem, focando na galeria agora. Então na galeria que está agora ampliada aí debaixo do programa, vocês veem que o primeiro clipe que está aqui selecionado é o do entrevistado 1, onde eu marquei aquela entrada e aquela saída, ok? Eu vou clicar 2 vezes em cima dele para ele voltar a aparecer na janela da origem, porque a janela da origem está black, porque ela está mostrando o programa, a timeline da edição. Por isso que ela está no black, porque atrás dela está o de origem. Eu posso ir lá na aba do programa e clicar na aba da origem, simplesmente. Mas outra forma de eu acessá-la seria vindo aqui na galeria, clicando 2 vezes em cima daquele arquivo onde eu tenho a seleção, tá bom? Isso é um modo de fazer, ó, vou clicar 2 vezes. Viu só? Mudou a imagem lá da janela origem e programa. Eu não me importo nem um pouquinho da gente perder um pouco mais de tempo nisso e ser bem criterioso, entendeu? Porque se a gente fizer isso aqui agora, depois a montagem vai ser muito mais rápida, porque vocês já vão entender essas partes. Lembrem-se que eu falei assim que é muito importante você baixar a versão trial version, né, que é a versão teste, né, do Premiere, para você poder praticar essas coisas. Se você fizer isso, a sua evolução vai ser muito maior, tá? Então, esses detalhes aqui podem fazer você parar, né, na hora que você está editando e você não saber para onde mexer, né? Por isso que eu estou sendo criterioso aqui, bem cuidadoso,
para ir passo a passo, porque eu prometi que eu ia fazer uma coisa passo a passo, tá? Então, muito bem. Eu agora vou mudar o foco de vocês aí de baixo. Aquilo que vai estar focado embaixo vai ser novamente a timeline, tá? Então, novamente, ó, você tem aí a ampliação da timeline debaixo do programa, tá? Eu acho até que dá para subir um pouquinho mais isso aqui, ó. Vou subir o programa um pouco para mais perto de mim mesmo, né? E aí eu posso mostrar mais do restante do programa. Ótimo, muito bem. Então eu estou lá, aí eu vou levar aquilo para a timeline. A outra forma de levar que eu falei é simplesmente a outra forma, ó. Programa, origem, programa, origem, programa, origem. Programa é a edição, origem são os clipes da galeria, tá? Na origem é onde está aquilo que eu selecionei. Eu posso simplesmente arrastar, como eu já falei para vocês. Reparem o que está acontecendo na timeline, olha só. Eu vou voltar, ó. Voltei. Eu vou lá na janela da origem, clico com o dedo indicador na janela, arrasto áudio e vídeo para a timeline. Olha só, e eu vou mexendo, ela vai abrindo, ó. Se eu quiser deixar aqui, por exemplo, ela vai criar mais uma faixa de áudio, outra de vídeo. Eu posso criar centenas, não tem limite para isso, entendeu? E eu posso deixar aqui na camada 1 e 2 do vídeo. Olha aqui. Agora ele já está lá na timeline, entendeu? Só que ainda não está no ponto que eu quero, não é mesmo? Eu vou desfazer, eu vou dar o Command Z. Dei o undo. Por quê? Porque eu vou lá de novo, ó, origem. Programa, origem, programa, origem. Vou lá na origem e eu vou usar para vocês um desses comandos aqui. Olha, o inserir o que faria, por exemplo. Olha só. Ele separou, ó, tudo que estava no caminho dele, ó. De baixo aqui, ó, ele partiu, ele simplesmente partiu, né, o arquivo de áudio que estava ali, ele se inseriu ali naquele ponto. Eu vou dar agora o maçã Z, né? Eu chamo de maçã Z porque é Mac aqui, mas Command Z no Windows é Ctrl Z, tá? Fiz um undo e agora eu vou clicar nesse aqui, nesse outro, ó, programa origem, né? Origem, vou lá e vou colocar no substituir. Repare que no substituir o efeito é diferente, ó. Ele entrou lá, mas ele não partiu o arquivo de áudio nem nada, não é mesmo? Muito bem, tanto faz, né? Então eu vou voltar, vou dar um comando Z e vou origem, vou lá, vou arrastar com a mão mesmo, ó. Um jeito rústico de ser, um editor rústico, entendeu? Muito bem. Quando eu tenho eles aqui, ó, repare que eu clico separadamente no clipe de vídeo e no clipe de áudio. Muito bem. Eles poderiam não estar assim, tá bom? Porque eu já escolhi a minha timeline para ela não estar, para os clipes não estarem vinculados, porque senão, ó, eu vou, por exemplo, eu vou selecioná-los aqui, ó. Selecionei os dois, áudio e vídeo. Vou clicar com a tecla da direita neles e vai aparecer um menu. Eu vou aqui em desvincular, por exemplo. Eles estavam vinculados, mas não nessa timeline. Agora eu vou vinculá-los, ó. Vinculei. Neste momento eu tenho aqui o que? O áudio e o vídeo estão acessíveis, ó. Se eu, por exemplo, faço o trimming no clipe de vídeo, ó, ficou black, mas eu mexi só o vídeo. Isso é muito importante vocês verem isso. Pode entrar, entendeu? O estúdio hoje está movimentado, mas não tem problema, porque aqui a gente gosta de estúdio movimentado mesmo, entendeu? Isso é um ótimo sinal. Então, reparem que eu fiz aqui, eu vou tirar o cursor de cima dessa imagem, porque eu não falei que quando eu chegasse aqui, ó, eu não ia colocar a voz do cara aparecendo. Então tem que definir mais ou menos o ponto. E eu já tinha abaixado aqui, ó, você vê por essa linha, esses dois pontos. Eu marquei um keyframe aqui e eu marquei outro keyframe aqui, porque aqui eu abaixei o volume da música
para que a voz dele possa entrar. Isso é fundamental. Só que você não está ouvindo a música porque aqui na faixa do áudio, o que eu fiz? Eu selecionei o silenciar faixa, porque eu estava explicando aqui e a música ficava atrapalhando a explicação. Mas agora ela é importante, porque eu preciso saber se vai fazer sentido. Antes dela me atrapalhar aqui, eu vou colocar o áudio no ponto certo. Só que eu tenho que ter uma coisa na minha mente. Áudio e vídeo, aqui nós temos, ó, neste clipe aqui, preciso ampliar isso e vocês precisam ouvir isso com atenção. Para tudo agora, presta atenção, não pode pôr o telefone do lado e estar conversando não, porque se você perder isso aqui, você vai perder tudo praticamente. Áudio e vídeo, o cara tá falando, ó, movimento da boca. Se as duas camadas, a de cima de vídeo e a do áudio, elas estão sincronizadas nesse momento. Então aquilo foi gravado no mesmo momento. Só que a camada de vídeo, ela se move. E a de áudio também pode se mover. Só que se elas se moverem, pode haver uma desincronização. E se você desincronizar, perde aquilo que a gente chama, né, este é mais um conceito, perde o sync. Né? Perde o sync é ótimo, é uma expressão abrasileirada de um termo em inglês. Né? Então perde o sync, né, que a gente fala. Perde o sincronismo. E aí você começa a ter um delay, que você já deve ter visto em algumas transmissões, que às vezes acontece um delay em que o cara, você vê a boca dele se mexendo. Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, para ficar mais claro para vocês. Eu vou dar o play lá na timeline do cara falando, ó. Eu moro aqui no edifício Grand Park. Muito bem, tá sincronizado. Eu vou tirar do sincronismo agora de propósito, tá? Eu vou empurrar a camada de vídeo um pouco para a direita, ó. Não, um pouco para a esquerda. 10 frames para a esquerda e você vai ver um desincronismo de 10 frames. Olha só o que acontece. Olha só. Mas eu vou ter que fazer você ver a imagem do cara. Então eu tenho que mudar o foco aqui de baixo para a imagem dele, para você ver bem claramente o André falando fora de sincronismo, tá bom? Olha só. Vou dar o play agora. Eu moro aqui no edifício Grand Park. Já saiu totalmente do sincronismo, não é mais. E aqui na timeline eu fui informado pelo programa de que tem uma diferença de 10 frames aqui entre áudio e vídeo. Eu vou aumentar essa diferença para você ver como é mais gritante ainda, ó. 18 frames. Eu moro aqui no edifício Grand Park. Então, perdeu completamente o sincronismo. Então, um cuidado que o editor precisa ter é controlar o sincronismo. Por isso que o trimming é importante. Então, eu vou dar 2 undos aqui. Nosso tempo já está acabando, né? Chama atenção disso para vocês. Mas olha só, o sincronismo. Vamos terminar essa explicação. Eu dei os undos, ele está sincronizado de novo. O trimming aqui é o modo certo de empurrar a camada esticar a camada de vídeo para trás, para que a do áudio permaneça e possa ser encaixada. Agora eu vou mostrar isso lá no foco para vocês na timeline. Percebam então como isso vai ser feito lá na timeline, hein? Olho na timeline agora. Eu vou fazer toda a demonstração. Eu vou fazer o trimming daquela quantidade que eu acho que seria suficiente para encaixar. Repare então que eu encolhi o vídeo, mas não perdi o sincronismo. Não perdi o sincronismo, eu só encolhi. Eu não empurrei ele não deslizou, ele simplesmente foi encolhido. E essa é a diferença vital aqui, tá bom? O áudio deve entrar aqui mais ou menos, ó, no meio da curva de queda do volume da música. Agora eu vou selecionar os 2 clipes de áudio e vídeo do André dando a entrevista e vou simplesmente arrastá-lo até aquele ponto onde o cursor está.
e ele então se encaixou naquele ponto. E eu vou agora fazer o trimming do restante da imagem do André para poder não ficar um buraco, um black no meio das duas imagens. Então eu encaixei, ó, eu fiz aqui o encaixe das duas. Então agora eu vou ser capaz de debaixo desta imagem que está aparecendo da sacada do prédio, você vai começar a ouvir a voz do André, tá bom? Então, ó, agora eu não vou pôr a música ainda, eu não vou selecionar a música para você ouvir. Primeiro só as imagens, dei o play. Eu moro aqui no edifício. Então agora você viu que apareceu a imagem da sacada e aí apareceu o André. Eu achei que foi pouco tempo para você perceber que era o cara que estava ali. Então eu vou fazer um pouco mais de trimming. Eu vou dar mais 23 frames. Ali, ó, apareceu um black aqui. E eu vou ou esticar este insert do terceiro andar, ou eu vou empurrar ainda mais o André, o clipe do André, para o da sacada. Eu acho que eu tenho que fazer um pouco dos dois. Eu vou voltar. Porque o que eu acho, espiritualmente falando? Que você tem que ver primeiro a sacada e depois de um tempo você tem que começar a ouvir. E não ser uma coisa imediata, entendeu? Porque a gente tem que ser didático nessa aula aqui. Eu quero ser didático nessa montagem. Então tem aqui um black entre eles, eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. Só que aí, ó, onde está entrando o áudio do André, o áudio da música não começou a abaixar. Então eu vou atrasar esse keyframe um pouco, vou retornar ele, olha lá, e isso tudo é feito com o dedo indicador no mouse, né? E o keyframe que a gente aprendeu a marcar já, tá? Mas no caso do Mac é Command, né? Você clica no Command, vai com o cursor na linha do áudio e marca naquele ponto, tá bom? Eu vou agora habilitar o som da camada de música, tá? Para você ouvir com a música. E eu vou voltar tudo agora, ó. Agora você já está ouvindo o barulho da música, tá? Eu moro aqui no edifício. Ah, eu moro aqui no edifício e já começou a fazer mais sentido, né? Só que eu acho que a passagem foi muito brusca para ele, porque cortou imediatamente. Então ali eu vou fazer um dissolve entre a imagem da sacada e a imagem do André, porque isso vai ajudar o espectador a perceber que ele está lá, entendeu? E isso eu vou ter que fazer na hora de colocar efeitos. Não vou fazer exatamente aqui agora. Mas enfim, nós estamos estourando o nosso tempo. Eu vou mudar a aparência do Premiere aqui para efeitos. Apenas para fechar, colocando aquele dissolve entre as duas cenas ali, para dar a vocês essa experiência, para fechar a nossa aula de hoje, que eu acho que isso já é extremamente suficiente, tá? Aqui então agora mudou, né, a aparência, e aqui na coluna da direita eu tenho uma galeria de efeitos, e neles eu tenho predefinições de cor, efeitos de áudio, transições de áudio, efeitos de vídeo e transições de vídeo. Eu vou em transições, abro, eu tenho aqui uma das pastas é dissolver, né? E tenho dissolução cruzada. Eu vou pegá-lo e literalmente arrastar e colocar ele entre esses dois pontos, entre esses dois clipes da timeline aqui. Opa! Coloquei eles entre os dois e simplesmente arrastei e joguei. É o drag and drop sempre, né?
E agora você repara, vou voltar para a aparência de montagem. Quero mostrar essa maleabilidade que você tem. E você já percebe na janela da imagem, olha lá, uma dissolução entre a presença do André e do prédio. E isso vai ficar assim depois que você der o play. Atenção. Eu moro aqui no edifício Grand Park. Muito bem. Então, foi ótima essa introdução. Poxa, maravilhoso vocês terem acompanhado isso, porque eu fui no detalhe ali e a gente ficou e a gente esmiuçou esse ponto. Então, isso é maravilhoso, porque você aprende, entendeu? Então, ótimo, mas a gente não tem mais tempo, porque estamos estourando aí nos 54 minutos e daqui a pouco o Instagram vai cortar, gente, vai cortar nosso barato, literalmente. Olha, eu me cobri aí, ó, cobri em cima de mim, mas tudo bem, valeu, hein? Deixa eu ir para o final, atenção. Ótimo, ótimo, ótimo. Então é isso, puxa, aula que eu acho ótima, fundamental. Não ótima porque eu dei, ótima porque, meu, o detalhe fundamental que qualquer pessoa que com um detalhe desse é capaz de começar uma montagem e já pegou a coisa ali, que é uma coisa cirúrgica, clínica, importante. Eu vejo vocês na terça que vem, a gente vai continuar. Chamem os amigos, deem essa dica, esse curso é gratuito, entendeu? Isso aqui pode dar uma profissão para muita gente. Isso é uma coisa que, como eu disse, eu vou dizer isso sempre, sabe? Nos anos 80 a gente aprendia datilografia ainda, e hoje a gente tem que aprender a fazer vídeo. Todo mundo precisa fazer vídeo, tá bom? Grande abraço para todos, muito obrigado por quem esteve presente, tá bom? Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!